Glória a Deus, bem-vindo a esse culto maravilhoso, você que nos assiste, vocês que estão nos ajudando aqui ao vivo, bem-vindo em nome de Jesus. Meu nome está aí, Max Souza, pastor da MP Church, e estou muito feliz com essa igreja. Nós estamos ficando high-tech, né? Cada vez mais, e me surpreendendo com todo esse trabalho que tem sido feito através da internet, as crianças que estão acompanhando a gente através do MP Kids. E, como eu disse, muitas coisas ruins aconteceram durante a pandemia, mas muita coisa boa também aconteceu, né? A gente aprendeu a se expandir e fazer coisas diferentes, e tenho certeza que nunca mais seremos os mesmos. Se você está nos acompanhando na nossa igreja, deve saber que semana passada nós iniciamos uma série na nossa igreja chamada É Tempo. É Tempo. Esse é o logo que nós trouxemos e o desafio que temos de 3 semanas de trazer uma série. E se você não assistiu a mensagem da semana passada, eu quero encorajar que você busque através do nosso Facebook, ou mesmo, melhor ainda, ir no nosso YouTube, e assim você promove a nossa página, assiste na nossa página, compartilha o link do nosso canal ali no YouTube, dessa tremenda série que iniciamos na nossa igreja. Estamos usando como base Eclesiastes capítulo 3, verso 1 a 8, e esse vídeo que ouvimos ainda há pouco fala sobre isso. É o texto de Eclesiastes 3, verso 1 e 8 que o Ened fez e ficou maravilhoso, e eu encorajo você a não deixar de ver a mensagem se você ainda não assistiu a mensagem de domingo passado. Domingo passado nós falamos, utilizando uma palavra no grego que da Bíblia fala, e é tão interessante que hoje na canção que estávamos cantando ainda há pouco, é tempo, né? Eu via claramente, mesmo que não temos 2 palavras distintas no português, essa ideia. Porque a semana passada nós falamos sobre 2 palavras no grego que definem tempo, e a gente precisa de reforçar isso novamente, que é a palavra cronos, de onde nós tiramos a nossa palavra cronologia, ou cronológico, que fala de tempo com começo, meio e fim. E todos nós temos um cronos, todos nós tivemos o dia que você nasceu, e o dia que você está vivendo hoje, e Deus sabe o dia que iremos partir. Isso fala de um tempo cronológico. Também temos tempos de governo, tempos de movimentações que acontecem sobre a Terra num determinado espaço de tempo, e tudo isso tem a ver com o tempo cronológico. Mas existe uma outra palavra, e na canção eu estava pensando sobre isso, porque quando o autor escreveu essa canção, não sei se ele tinha em mente, quando ele dizia que esse é tempo de voltar para Jerusalém. Porque essa outra palavra no grego é a palavra kairos, não fala de tempo no sentido cronológico, fala de tempo no sentido de oportuno, tempo certo para que se executar algo. E eu pensava sobre isso, eu falei, uau, exatamente, dentro do nosso cronológico tempo, nós temos um tempo oportuno, um tempo, o nosso kairos, que é aquele tempo que você tem que descobrir se exatamente é aquilo que você tem que estar fazendo. Pense, por exemplo, eu sei que isso quase não acontece, mas quando o marido e a esposa têm algum tipo de discussão, isso quase não acontece, né? É bem raro, mas você já teve a oportunidade de, em um desses momentos que são raros, de dizer a coisa certa, mas na hora errada? Quantos já passaram por isso, né? Escreve aí se você já passou por isso. O que você tinha que dizer era certo, mas o momento foi inapropriado, não foi oportuno. Então, você tinha que ter um tempo para resolver o problema, e você tentou resolver, mas não era a oportunidade certa, não era o tempo certo. E é este tempo que essa série está falando. Nós estamos falando de dentro do nosso tempo vivido, desse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo muito diferente de tudo que a gente já viveu. O ano de 2020, esses dias eu vi uma camiseta que me deu vontade de comprar. E eu sei que muita gente não vai lembrar disso, porque é jovem, mas já deve ter ouvido falar. Quantos já assistiram o filme De Volta para o Futuro? Né? Já assistiu aquele filme? Se não, uma boa atividade para você hoje à tarde. Você que é mais jovem, milênio, esse pessoal aí que não sabe que coisa boa que aconteceu nos anos 80, né? Anos 90. Mas esse filme conta a história de um carro, é um carro muito interessante, naquela época era do futuro, ele levantava as asas assim e tal, e esse carro tinha o poder de voltar no tempo. E essa camiseta era a impressão desse carro, e estava escrito assim: faça o que fizer, nunca volte a 2020. Eu gostei dessa camiseta. Não volte para o ano 2020, porque esse ano 2020 realmente é um ano muito complicado. Mas dentro desse ano 2020, que é um tempo cronos, que é um tempo que estamos tendo que viver, existe um kairos.
Existe uma oportunidade que Deus está nos dando de fazer algumas coisas. E na semana passada nós estamos buscando o Espírito discernir esse tempo e pedir a Deus que nos mostre, Senhor, esse é um tempo de fazermos o quê? E nós sugerimos à igreja, dirigidos pelo Espírito Santo, que esse é um tempo de arrependimento. Quantos lembram da mensagem da semana passada? Olhando para a história, olhando para o que estamos vivendo, eu creio que Deus está dizendo ao ser humano, dizendo à terra e dizendo à igreja. Esse é um tempo de arrependimento. Na sexta-feira, eu cobri esse assunto ainda mais e está também disponível no nosso Facebook, no nosso YouTube. Vá lá e assista essa mensagem também sobre arrependimento, porque cremos nós que este é um tempo de arrependimento. Mas hoje vamos trazer para você um segundo aspecto de tempo e do que cremos ser esse tempo. E antes de eu dizer para vocês o que é, eu sei que alguns de vocês que estão presentes aqui, você em casa não, mas quem está presente aqui, as pessoas que vieram me ajudar nesse culto online, vão ter que fazer algo para poder entender o que eu vou, para poder sentir o que eu vou falar. Sem ser muito rápido, puxa a sua máscara assim e faz assim, ó. Respira bem profundo. Saudade disso, né? De vez em quando é bom fazer isso, né? Eu que precisei tirar minha máscara para subir, é tão bom, porque essa máscara, ou eu uso máscara ou uso óculos, é uma bagunça, né? Quem usa óculos sabe disso. Então eu tiro o óculos, não enxergo nada, ponho o óculos, tenho que tirar a máscara. Mas a razão que eu pedi para você inspirar profundamente, é claro que isso tem a ver com o assunto que eu vou falar de vida, mas mais do que isso, eu queria que você tentasse discernir comigo no Espírito e tentasse sentir o cheiro que eu senti ainda há pouco. E a ideia é, há um cheiro de avivamento no ar. Quando eu me lembro jovem, eu cresci numa região do Brasil, onde a terra, quando fica seca, quem é do centro-oeste vai se identificar com isso, eu não sei de onde você é, escreva de onde você é, mas no centro-oeste nós temos uma terra muito vermelha. E eu me lembro quando eu mudei para a Bahia, eu sentia saudade daquela terra vermelha, que para nós é apelidada de Toddy, né? Que quando você anda descalço, com o pé no chão, você fica com o pé de Toddy, só quem é de lá entende isso, né? O pé sujo de chocolate, né? E eu me lembro que quando ficava muito seco, naquele dia quente, e vinha uma chuva, essa chuva começava a bater no solo, aquelas primeiras gotas, ela dava um cheiro, e eu queria que você viajasse comigo naquele tempo, e é um cheiro de água molhada, né? de chão molhado, perdão, água molhada não tem jeito, mas de chão molhado, e era tão gostoso, e aquilo te dizia, está vindo uma chuva, e foi mais ou menos isso que eu senti ainda há pouco, quando estávamos adorando a Deus. Eu senti um cheiro, porque eu creio que este é um tempo de avivamento. Diga comigo, este é um tempo de avivamento. Eu creio que é tempo de avivamento. Eu creio que está chegando um avivamento. O que é avivamento? Quando eu digo avivamento, a palavra eu sei que é bem simples, bem fácil de entender, a palavra no original é fácil de entender. Avivamento é voltar a viver, retornar à vida. A palavra no original significa isso. Mas também traz para nós um outro sentido que é despertar, não somente no físico, mas principalmente no espírito. Eu creio que esse é um tempo que Deus está chamando as pessoas a despertarem talvez de um sono prolongado, a despertarem de um tempo de muita, sabe, empatia, eu digo assim, às vezes sem medo de errar, as pessoas não estavam sentindo mais a presença de Deus, como deveriam estar sentindo, e precisam despertar, precisam voltar a buscar o Senhor como antes. Deixa eu falar para vocês de um clamor por avivamento, contando uma história para vocês, que era mais ou menos por volta do ano 605 a.C. Provavelmente o rei, naquela ocasião em Israel, era Joaquim, e Israel estava passando por um tempo muito difícil, e um homem chamado Abacuque começa a clamar. Ele sabia que todo Israel estava debaixo de uma terrível e iminente possibilidade de ser invadida por um povo estranho. E como homem de Deus, esse homem encontra-se ali numa situação que ele fala, eu preciso de clamar. Porque ele conhecia Deus, ele sabia do que Deus era capaz, e ele conhecia a história de Deus dentro do povo de Deus. Ele sabia que Deus havia agido várias ocasiões. E ele então, olhando para trás e vendo a iminente possibilidade de destruição, começa a clamar.
E quando você lê o livro de Abacuque, você percebe que tudo que ele encontra é um silêncio de Deus. Quantos se identificam com Abacuque agora? Quantos conseguem identificar-se com esse momento em que Deus faz silêncio? Onde você entende a gravidade do momento e você ora, mas tudo que você encontra é um silêncio. E o pior, depois de um silêncio de Deus, Deus fala, mas o que Deus diz para ele não é o que ele queria ouvir. Deus diz para ele que era necessário passar por aquilo. E que era necessário que Israel fosse invadido, porque a nação havia se afastado de Deus. Abacuque, então, encontra-se deprimido, triste, e ele tenta, então, entender e fazer de uma forma que Deus possa ouvir. E aí, depois de um tempo, diante dessa situação, a única saída que ele encontra é essa que nós vamos ler aqui, Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Abacuque, com intensidade, grita: Senhor, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Deus, eu estou entendendo, eu estou discernindo o que o Senhor está dizendo. Mas eu quero te pedir, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te de misericórdia. Abacuque clama porque ele sabe que Deus precisava de fazer algo. Ele fala assim: não pode ser o nosso fim. Isso não pode ser o fim do teu povo. Não é possível que depois de todos esses anos, é assim que iremos terminar. E ele grita: aviva a tua obra. O profeta ora para que Deus, mais uma vez, realize, instaure no meio daqueles destroços que o povo estava, a sua maravilhosa presença e o seu calor. Abacuque clamava para que Deus avivasse a sua obra, pois os dias que ele estava vivendo eram dias difíceis. Eu quero te perguntar, você que está nos assistindo, você que está presente, quantos conseguem se identificar com o que Abacuque estava sentindo? Quantos conseguem olhar para esse cenário mundial e ver a iminente possibilidade de uma tremenda destruição? Eu não sei se vocês acompanham, de vez em quando eu me afasto, porque até me faz mal as notícias. Mas quando você olha as notícias, não há para ter como ter muita esperança, não dá para ter muita expectativa de coisas boas por vir. E você olha, cada dia mais as pessoas estão crescendo em ódio, em disputas, e você olha e fala assim: será que esse vai ser o fim da humanidade? A gente se destruir dessa forma? Eu assisto as coisas e falo: meu Deus, faça alguma coisa. Ontem eu fazia uma caminhada com o meu cachorro, e a gente subiu numa montanha, e ontem eu dei uma surra nele, que ele ficou ali, ele não aguentou andar comigo, meu cachorro ontem, eu deixei ele, eu estava assim, precisando muito de soltar um pouco dessas energias ruins, e fui andar. E meu cachorrinho, até a hora que eu parei, pensei que ele tinha parado para cheirar alguma coisa, ele travou assim, ele falou: não aguento mais. E foi de Deus, porque onde ele parou tinha uma vista linda, e ali eu comecei a sentir muita presença de Deus. É quase que a mula que viu o anjo, sabe? E para e fala assim: olha para o caminho. E eu estava assim, tão assim, furioso com tudo isso que está acontecendo, que eu não estava observando a natureza. E meu cachorro me fez parar. Ele falou assim: você não está vendo? E eu olhei, queridos, o mar. Eu até tirei uma foto lá de cima, as ondas. E eu falei assim: uau, que lindo isso. E mais uma vez eu consegui sentir esperança. Eu comecei a sentir que Deus sim nos ama, que Deus é um Deus de amor e Deus pode fazer alguma coisa. E eu comecei a orar dali, comecei a pedir: Deus, faça alguma coisa. E via crianças correndo na praia, via os pais brincando com os filhos, e falei assim: uau, Deus restaura dias assim, onde a gente volte mais uma vez a viver a vida como vivíamos, como estávamos antes. É claro que nunca mais seremos como éramos antes, tudo mudou, mas tenho certeza que será um bom tempo. Tempos difíceis, querido, geram em nós o desejo de clamar por avivamento. Eu sei em toda a história bíblica que isso sempre aconteceu. Sempre que houve dias difíceis, Deus levantou pessoas para clamar. Salmo de número 80, há uma passagem que mostra claramente um paralelo entre isso que Abacuque fez, e o que nós temos feito, que é olhar para as circunstâncias ao seu redor e pedir que Deus faça algo. Ele diz: ó Deus dos exércitos, volta-te-nos, nós te rogamos, atende dos céus e vê, visita esta vide e a videira que tu
tua destra plantou, e o sarmento que fortificastes para ti. Olha o que ele diz, ela está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da sua face. Ele diz, Senhor, faça alguma coisa viva. E ele usa essa ilustração de como se a nação fosse uma videira, e estava ali totalmente destruída, queimada, cortada, e passando por um momento muito difícil. Quando a gente vive, meus queridos, e é por isso que a vida às vezes traz esses momentos somente de bonança, a gente nem para agradecer as bonanças que temos. Mas quando a gente passa por crises, quando a gente passa por momentos difíceis, Deus gera dentro de nós um desejo por clamor. Deus começa a gerar dentro de nós um desejo por clamor. E não existe nada mais urgente para nós nesses dias do que orar por um avivamento. Orar que Deus, como eu disse, a palavra avivamento, traga novamente a vida o que está morto. É comum ouvir as pessoas falar sim que querem avivamentos. Mas geralmente quando você ouve o que elas descrevem por avivamento, elas estão descrevendo os sinais do avivamento. Muitas vezes você fala assim, queremos avivamento, e automaticamente na mente das pessoas o que vem são os sinais que acontecem no avivamento. Por exemplo, as pessoas dizem assim, eu me lembro de um tempo de avivamento, e quem está na nossa igreja já há bastante tempo, que hoje já é bastante tempo, mais ou menos há 20 anos atrás, passamos por um avivamento local, onde tivemos aqui um mover muito grande de Deus na nossa igreja. E com saudoso pesar no nosso coração, eu olho para trás e falo, que saudade daqueles dias, onde tínhamos uma manifestação quase que tangível de Deus, onde a presença do Senhor era tão forte que as pessoas não queriam sair do culto, as pessoas choravam, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, profecias eram entregues assim, muito, muito comumente no nosso meio. E as pessoas sentiam realmente um desejo de estar ali, de adorar a Deus, de não querer sair da casa do Senhor. E como eu disse, todos esses são sinais de um avivamento. Mas isso não é avivamento. Então, quando as pessoas dizem assim, pastor, eu quero muito avivamento. Por que você quer avivamento? Porque eu sinto saudade daquele tempo que a gente chorava na presença de Deus, que a gente caía debaixo do poder de Deus, que a gente falava em línguas, amém, isso tudo é maravilhoso e eu tenho saudade disso também. Mas avivamento vai muito mais do que isso, avivamento é muito mais, esses são sinais de avivamento. Eu fui fazer uma breve pesquisa para a gente entender, porque se estamos encorajando a igreja a clamar por avivamento, precisamos de entender o que é avivamento. E o que nós queremos, o que nós estamos querendo dizer quando a gente diz que esse é um tempo oportuno para um avivamento. E ao descrever o que são as características de um avivamento, eu queria que você pensasse comigo e se chegasse à conclusão que eu cheguei, se estamos ou não precisando de um avivamento. A primeira característica de avivamento que eu vejo na Bíblia, e em toda a história, principalmente da igreja, é que há uma convicção do pecado. Quando Deus está manifestando um avivamento sobre, seja ele local, ou sobre um determinado lugar, ou sobre a terra, há uma convicção forte do pecado. As pessoas que fazem parte daquele avivamento começam a ter um sentimento da santidade de Deus e da sua necessidade de um Salvador. Um dos grandes avivamentos que ocorreu, através de um grande sermão, que é de Jonathan Edwards, Os Pecadores na Mão de um Deus Irado, diz que quando esse homem pregava essa mensagem, esse é um dos textos fortes, clássicos, que muitos estudantes da Bíblia pesquisam para aprender e ver o que foi feito, mas quando você vai a fundo no texto, você vê que não há nada de especial na mensagem, mas o que estava acontecendo, que era um avivamento que Deus estava trazendo, mas quando ele pregava essa mensagem, as pessoas que o ouviam naquele dia, diz que elas se atentaram e seguravam nos bancos da igreja, porque elas tinham visões do inferno sendo aberto e pessoas sendo lançadas no inferno, por causa da ira de Deus. E havia um temor, e as pessoas tinham convicção do seu pecado e queriam se arrepender. Eu penso em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Pedro pregou aquela mensagem no capítulo 3, e ao pregar a mensagem, depois de ter sido cheio do Espírito Santo, as pessoas que ouviam perguntaram para ele, o que devemos fazer?
E Pedro diz, arrependam-se dos vossos pecados. Arrependam-se dos vossos pecados. Por isso que a gente começou a semana passada falando que é um tempo de arrependimento, porque arrependimento gera avivamento, arrependimento gera essa convicção que a gente precisa ter do pecado em nossas vidas, e todo avivamento é cercado dessa convicção de as pessoas reconhecem que são pecadoras e precisam de um Salvador. Eu penso, por exemplo, anos atrás, meses atrás, onde as pessoas entravam e saíam das igrejas sem essa convicção. Quantos sabem o que eu estou falando? Vivendo uma vida de pecado e mesmo assim achando que está tudo bem. E quando o pastor pregava, elas diziam, isso não é para mim. Eu estou bem assim. E por isso eu creio que é um tempo de avivamento. Porque Deus quer que a gente fale mais sobre isso. E que a gente venha mostrar às pessoas que se não tivermos arrependimento, nós não teremos o perdão dos nossos pecados. Quantos podem dizer amém? Segunda característica de avivamento que precisa ser restaurado é santidade. Diga comigo, santidade. Em um avivamento as pessoas querem viver uma vida de santidade. O que é santidade? Não. A gente quer esquecer a santidade. Santidade é separação. E separação de uma vida de pecado. Não é nada mais, nada menos do que isso. Viver uma vida de santidade é uma vida que você, cada dia, escolhe andar longe da prática do pecado. A pessoa passa a fazer umas escolhas que não a levam a pecar mais. Se ela sabe se determinados lugares poderiam incitá-la a pecar, ela não vai naquele lugar. Se ela sabe se determinadas amizades vão incitá-la a pecar, ela não vai andar com determinadas amizades. Se ter certos websites vai fazer com que ela peque, ela não vai visitar esses websites. Quantos podem dizer amém? E isso é característica de avivamento. Quando as pessoas estão avivadas, elas não querem mais uma vida de pecado, elas querem uma vida de santidade. E eu creio que nós precisamos de ver a igreja buscando e clamando por um avivamento que envolva a convicção do pecado e envolva um desejo de santidade. Não só isso, há também o impacto social. Impacto social. Todo avivamento que eu pesquisei, houve um impacto social. Ou seja, muito além do que estava acontecendo no contexto da igreja, havia algo que estava impactando a sociedade. Por exemplo, no avivamento wesleyano, eu descobri que os bares fecharam porque os clientes diminuíram drasticamente. Eu me lembro quando nós usávamos a igreja ali alugada em São Francisco, Glad Tidings, e nós tivemos acesso à história da igreja, e houve um tempo na cidade de São Francisco, pasmem, São Francisco da Califórnia. Quantos acham que São Francisco é uma cidade de pecado? Quantos acham? Você concorda comigo? Concordo. Mas você acredita que houve uma época em São Francisco, se a pessoa era condenada por um minor crime, pequeno crime, ela tinha uma escolha pelo juiz de ser mandado para a igreja onde estava tendo um grande avivamento ou ir para a prisão. E na igreja elas eram restauradas. E havia grandes transformações nessa igreja que a gente frequentou, na história da igreja. Onde a igreja influenciava a sociedade. Onde os juízes da cidade reconheciam que a igreja era um local onde as vidas eram transformadas. Olha que impacto tremendo. Onde bares eram fechados. Ou seja, ao invés de expandir o pecado, as igrejas expandiam. Os efeitos da ação do Espírito Santo dentro da igreja podem falar muito, queridos, para uma sociedade. Por isso que eu creio e eu quero orar com vocês, e essa vai ser a minha conclusão hoje, de que o avivamento que nós queremos não é para a igreja local, não é para a MP Church, é algo que vem impactar a nossa sociedade. Quantos creem que o mundo precisa mais de Deus? Quantos creem comigo que o mundo precisa de sentir a presença de Deus? Eu fico olhando para a situação da América hoje, e claro, não sou um especialista em análise nenhuma, eu sou como você é, uma pessoa que olha a vida e tenta fazer uma análise dela. Mas a gente se afastou de Deus por anos. Nós tiramos Deus das escolas, nós tiramos Deus dos locais públicos, nós tiramos Deus de tudo que a gente pôde tirar. E hoje o mundo está como está, principalmente o mundo que estamos vivendo, e a gente se pergunta, onde está Deus? Nós afastamos Deus de tudo. Nós tiramos Deus de tudo. E a resposta está aí. O resultado está aí. E nós precisamos de pedir, Deus tenha misericórdia. E volte a agir no meio da nossa sociedade. Outra característica muito comum em grandes avivamentos, e eu creio que nós estamos precisando, são efeitos sobre as gerações futuras. Todo avivamento não foi algo somente que afetou a geração que sentiu
aquele avivamento. Mas as gerações futuras, né, que estavam vindo, estavam sendo atingidas. Os filhos voltam para o Senhor, aquecidos por uma nova chama espiritual. Quantos creem que os seus filhos precisam voltar ao Senhor por aquilo que Deus vai fazer na sua vida? Que os seus filhos vão servir a Deus por causa da vida que você viveu em Deus. Isso vai, irmãos, impactar os seus filhos, os seus netos. Por essa razão, alguns avivamentos duravam 100 anos, como o movimento moraviano, avivamento do país de Gales, cuja reunião de oração durou mais de 100 anos interruptamente. Você acredita nisso? Nós estamos hoje fazendo reuniões de uma vez por mês, uma semana, por 1 hora cada dia de oração. Imagine 100 anos de orações ininterruptas. Isso é um grande avivamento, que atingiu muito mais do que uma geração. Os pais, os filhos e os netos participavam dessas orações. Avivamento na Coreia, que começou em 1907 e durou até o ano 2010. Meu Deus, é isso que nós queremos para a América. É isso que nós estamos precisando de clamar, que Deus derrame um grande avivamento sobre esta nação, que vai atingir gerações, não é algo só para os nossos dias, mas algo que vai muito além. E uma outra característica que eu percebi em todos os grandes avivamentos é um desejo por missões. É um desejo de ir além das nossas fronteiras, de olharmos para as outras nações e dizer, precisamos de falar de Jesus. Os moravianos, os wesleyanianos, todos eles enviaram milhares de missionários ao redor do mundo. Avivamento impacta a obra missionária. Todo grande avivamento foi composto de características assim, eu sei que existem outras. E ao pensar nessas características, nessas poucas características que eu trouxe, a pergunta que eu faço é, quantos concordam que nós estamos precisando de um grande avivamento? Vocês concordam que esse é um tempo de avivamento, que nunca existiu um tempo tão propício, passou mais lutamente, numa hora como essa, onde o caos está sendo instaurado exatamente como nos dias de Abacuque. Justamente no momento onde a nação estava para entrar em colapso total, Deus levanta um homem. E eu quero dizer para você, o avivamento começa com uma pessoa. Na sexta-feira eu vou cobrir sobre isso, o avivamento pessoal. O avivamento começa com você. O avivamento começa em você. Deus não precisa de levantar um grupo de pessoas para avivar uma nação. Deus precisa de levantar você. Você. Tudo que essa nação precisa para ser avivada é você. Como diz, né, aquela, dai-me um coração que eu te entregarei uma nação. Se você se entregar ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, Deus vai avivar essa nação. Deus vai avivar o Brasil. Sabe, quando a gente ouve histórias de como os avivamentos começaram, às vezes começou em uma casa simples, com algumas senhoras orando. Começou com um grupo de mulheres orando, começou com um grupo de jovens orando, começou em uma rua desconhecida, em 1906, Azusa, aqui próximo de Los Angeles. E um grupo começou a orar e buscar ao Senhor e dizer, Deus, eu ouvi falar dos teus feitos e sei do que o Senhor é capaz. E eu quero te pedir, como Abacuque 3:2, eu vou colocar para você mais uma vez. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faz-a conhecida. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. Conclusão dessa mensagem, o profeta ora porque a situação era calamitosa. A situação era séria. E eu queria que você pensasse no que está acontecendo. E junto comigo começasse a deixar o Espírito Santo gerar dentro de você. Pedi para você tocar ali, por favor, o piano, querido. Do jeito que estava algo acontecendo, algo precisava de acontecer. As coisas estavam assim, de um jeito que ou Deus intervém, ou a gente vai entrar numa espiral sem volta. Eu não sei se você consegue olhar para o mundo hoje e ver isso. Onde as pessoas não conseguem se enxergar mais como seres humanos. As pessoas passaram a se odiar de uma maneira assustadora. E eu olho e falo assim, Deus, entre em cena. Abacuque percebeu que a nação inteira estava sob um juízo, e eu não tenho dúvida
que nós estamos debaixo de um juízo. Eu não estou dizendo que foi Deus que causou, como eu disse, nós somos responsáveis, como nação, do caos que se instaurou, porque nos afastamos de Deus. E quando eu falo como nação, lembra da semana passada, há pecados, queridos, que temos que nos arrepender porque fizemos algo contra o Senhor, mas há pecados que de forma coletiva fizemos e nós precisamos de nos arrepender. E eu creio, eu me incluo, como nação a gente se afastou de Deus. Como nação, a gente foi andando cada vez mais longe do Senhor. E a condenação chega. Porque, como diz a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor não pode mentir. Quando a gente se afasta do Senhor, quando a gente deixa Deus, tudo que a gente tem é isso. Avivamento, queridos, eu quero terminar com essa frase, é feito por Deus e somente Deus. Por isso, Abacuque ora. Avivamento não é algo que eu e você podemos produzir. Eu disse da chuva que desce sobre a terra, e quem manda a chuva é Deus. Eu não consigo fabricar avivamento, você não consegue fabricar avivamento, mas a gente consegue orar para que Deus envie um avivamento. A gente consegue pedir ao Senhor que envie o avivamento, porque uma vez que eu sei o que significa o avivamento e o que essa nação está precisando, eu posso dizer: Deus, eu já ouvi falar de vários avivamentos que aconteceram ao redor do mundo, nessa nação, e eu percebo que este momento é um tempo que a gente precisa mais uma vez de sermos avivados. Avivamento também nos lembra que a obra é de Deus. Olha o que Abacuque diz: a obra é tua, aviva a tua obra. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é do Senhor. E eu olho para a igreja hoje, trazendo agora, tirando a nação, eu sinto que a igreja precisa de um grande avivamento. Eu olho para a igreja e falo: Senhor, o Senhor precisa avivar a tua obra, não é minha, é do Senhor. Eu estou aqui me colocando como Abacuque. Talvez somente 1 ou 2 ou 3 vão fazer isso, mas eu quero encorajar que você, que está sendo tocado pelo Espírito Santo, ore para que Deus envie um avivamento. Quem tem experiências de que Deus pode agir na história, ora por avivamento. Quem sabe que Deus pode agir, ora por avivamento. Quem crê que Deus está com seus ouvidos inclinados para ouvir o clamor do seu povo, ora por avivamento. Não se guia pelas circunstâncias, não se deixa ser somente abalado por o que está acontecendo, mas sabendo que Deus é poderoso e pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou clamamos. Sim, pode ser o fim de todas as coisas, pode ser que a gente venha a ser arrebatado e nem venha a presenciar isso, mas eu quero crer que nos meus dias eu verei um grande avivamento antes do Senhor voltar. Eu quero crer que nos meus dias eu vou ver as pessoas sendo tocadas pelo Senhor, convictas do seu pecado, querendo viver uma vida de santidade. Sabe, eu não sei você, mas eu não quero subir para o céu assim meio que fugido. Eu quero subir para o céu glorioso, como a igreja do Senhor é. Eu quero subir para o céu, não, sabe, às pressas, se não éramos destruídos. Eu quero subir para o céu com toda a honra que o Senhor tem, sabe, para colocar sobre a igreja e mostrar que a igreja é dele, é a noiva pura e santa, imaculada dele. Eu não quero subir para o céu com a igreja fechada. Eu quero subir para o céu com a igreja lotada. Eu não quero ir para o céu sozinho, eu quero levar milhares comigo. Eu não quero simplesmente escapar da fúria vindoura. Eu quero que milhares de pessoas experimentem a presença maravilhosa do Senhor. Eu quero que várias pessoas sintam a presença doce do Espírito. É por isso que nessa semana, começando amanhã, nós estamos com a semana de oração. Que venha o teu reino. Das 7 às 8 eu quero te convidar a orar. Pastor, eu estou no Brasil, eu estou longe, ou eu não estou indo na igreja devido a essa situação, mas será que você pode parar comigo para orar das 7 às 8, de segunda a sexta, para que Deus derrame um grande avivamento? Quantos podem fazer isso essa semana? Orar como um Abacuque por um grande avivamento. Quero te convidar a orar, se possível, jejuar essa semana, para que Deus derrame um grande avivamento. Sabe, todos os dias as notícias dizem que os dias são maus, mas eu estou com expectativa no meu coração, porque estou sentindo um cheiro de avivamento vindo sobre a terra. Mateus 16, 19, Jesus disse: eu te darei, falando com a igreja, eu te darei as chaves do reino dos céus.
tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Preste atenção no que Jesus disse. Isso foi para a igreja, não foi para Pedro, foi para a igreja. Pedro representava a igreja ali, e Jesus disse: igreja, eu dei para vocês a chave que abre, que desencadeia, que derrama sobre a terra o que Deus quer. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, essa semana, não peça outra coisa, não clame por nada, peça ao Senhor que derrame um grande avivamento sobre as nações, que o Senhor derrame um avivamento sobre as igrejas, que o Senhor desperte, traga vida. João Batista entendeu isso quando ele afirmou que Jesus é aquele que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Queridos, eu não sei você, eu brincava com os irmãos ainda há pouco, ninguém consegue dormir no fogo. Se você estiver dormindo e alguém chegar perto de você com fogo, você desperta, porque o fogo queima, consome. Há pessoas que nesses dias precisam ser tocadas pelo fogo consumidor do Senhor, que precisam ser despertas desse sono que estão há meses, e deixar que o Espírito Santo enche. A cruz é a fonte desse avivamento. Foi nela que tudo começou, para que a gente tivesse acesso ao Pai. Quando Jesus nos visita, algo novo acontece. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos. Inspire novamente bem profundo. E peça ao Senhor para despertar o seu coração. Sinto o cheiro de avivamento no ar. Sinto o cheiro de avivamento no ar. Eu sinto um cheiro de avivamento no ar. Alguns estão esperando um terremoto. Outros estão esperando uma guerra civil. Outros estão esperando um caos pior do que esse que está. Eu quero sugerir à igreja a esperar um avivamento, a clamar por um avivamento, a buscar um avivamento, a não se contentar com nada mais, nada menos do que um avivamento, porque eu conheço o Senhor, e o nosso Deus é um Deus bom, o nosso Deus é um Deus poderoso, e o nosso Deus pode nos avivar. O Deus que a gente serve pode pegar todo esse ódio que está no mundo e derramar da sua presença agora, e fazer com que as pessoas novamente se amem, se respeitem. Só o avivamento vai poder fazer isso. Você promete essa semana orar comigo? Você promete essa semana buscar avivamento? Buscar um avivamento? Conto com você. Se você quer saber mais da nossa igreja, tenho aí para você agora info@mpchurch.us. Esse é o e-mail da nossa igreja. Entre em contato conosco, compartilhe essa mensagem, convide pessoas da sua família a buscar conosco um grande avivamento. Pastor, vamos ter avivamento domingo que vem? Eu não sei. Alguns avivamentos foram gerados de meses de busca. O que eu estou sugerindo, o que eu estou pedindo à igreja é que esse é um tempo de avivamento, não é algo para hoje somente, para os nossos próximos 5 dias, mas é algo que tem que estar no teu coração, de você olhar para o que está acontecendo e dizer, como Abacuque: Deus, só o Senhor pode nos livrar desse mal. Deus te abençoe, tenha um dia abençoado em Cristo Jesus. Espero te ver na sexta-feira, quando eu vou voltar falando um pouco mais sobre avivamento pessoal, como manter ele na sua vida. Fique com Deus, a paz do Senhor sobre a tua vida.